E se você acordasse em uma nave espacial 90 anos antes de chegar ao seu destino totalmente sozinho, enquanto todos ao seu redor ainda dormem em hibernação? Fala galera! Hoje no Resumindo Trechos vou contar a história de um drama romântico de ficção científica lançado em 2016, chamado Passageiros. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Uma nave intergaláctica Avalon é vista viajando pelo espaço. De repente, a Avalon atravessa um cinturão de asteroides, o que enfraquece seus escudos. A energia é redirecionada para o escudo principal, mas a nave entra em rota de colisão com um grande asteroide. O impacto causa vários problemas no sistema, e enquanto a nave tenta se reparar automaticamente, uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro que desperta é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Ao acordar, ele é auxiliado por um sistema automatizado que explica que ele passou 120 anos em animação suspensa, e que faltam apenas 4 meses para a chegada em Homestead 2. É informado que ele poderá aproveitar as comodidades luxuosas da nave durante esse tempo. Jim recebe orientações sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as atividades disponíveis até o desembarque. Ansioso para conhecer as pessoas a bordo, ele se prepara, sai da cabine e vai para uma aula automatizada projetada para um grupo de passageiros. Na aula, um holograma fala sobre a Terra, descrevendo-a como superpovoada, cara e decadente. Quando Jim tenta fazer perguntas sobre por que está sozinho, percebe que o holograma não consegue responder. Ele decide procurar outras pessoas. Chegando à área principal da nave, também não encontra ninguém. Um balcão de informações automatizado tenta ajudá-lo, mas quando Jim pede para falar com um humano, é direcionado a um comissário de bordo. Ao perceber que não há comissários, ele pede para falar com o capitão. Na ponte de comando, Jim descobre que não tem acesso ao interior e que a tripulação também está hibernando. Ele vai até o observatório e descobre que a nave está, na verdade, a 90 anos de distância de Homestead 2. Desesperado ao perceber que acordou muito cedo, ele corre para a área de comunicações e envia uma mensagem para a Terra pedindo ajuda, já que não sabe como voltar à hibernação. O sistema explica que o custo exorbitante da mensagem levará 55 anos para obter uma resposta. Jim fica arrasado. Enquanto vaga pela nave, encontra o bar, onde finalmente vê outro humano. Mas ao conversar com o bartender, percebe algo estranho. Ele é um androide chamado Arthur. Jim tenta obter mais informações, mas nem mesmo o androide pode ajudá-lo a entender por que acordou antes do previsto. No dia seguinte, ele vai até a cantina e descobre que a maior parte dos alimentos no cardápio é reservada para passageiros da classe Gold. Ele se contenta com seu café simples e tenta descobrir uma maneira de consertar sua cápsula de hibernação. Depois de reunir todas as ferramentas, Jim tenta consertar sua cápsula de hibernação e se deita dentro dela, mas nada acontece. Então decide usar os equipamentos para tentar acessar as câmaras de hibernação da tripulação, mas também não tem sucesso. Enquanto isso, pequenos defeitos começam a surgir pela nave. Jim passa a frequentar o bar, não apenas para beber, mas para conversar com Arthur. O androide lhe dá um conselho que o incentiva a invadir uma das suítes da classe Gold e tentar se divertir. Jim experimenta os restaurantes, os jogos e o sistema de entretenimento. No entanto, com o tempo, a solidão só aumenta. Um dia, bêbado, ele vaga pela área das cápsulas de hibernação e acaba encontrando uma câmara de ar com trajes espaciais. Ele veste um dos trajes e vai até a câmara, abre a porta e sai para o espaço. Lá fora, fica fascinado pela vista. É o único ser humano consciente vivendo aquele momento. Ele desativa os ímãs das botas e flutua no vazio, mas a sensação de desolação o domina. Jim retorna para dentro da nave, tira o traje e, sem pensar, volta à câmara de ar sem ele. Ele puxa a alavanca pronto para acabar com tudo, mas desiste no último instante. Ao correr de volta para dentro, escorrega em uma garrafa e cai. Ao se levantar, algo chama sua atenção. Uma mulher em uma das cápsulas de hibernação. Intrigado, ele busca informações sobre ela no sistema da nave, descobre que seu nome é Aurora e ouve sua entrevista como passageira, ficando encantado com ela. Mais tarde, Jim é visto sentado ao lado da cápsula de Aurora, ouvindo suas entrevistas. No bar, enquanto lê algumas de suas obras, conversa com Arthur sobre a escrita dela. Ele começa a refletir sobre a ironia de sua situação, partiu para outro planeta em busca de uma vida melhor, mas acordou cedo demais e nunca chegará lá. Encontrou a mulher perfeita, mas ela está fora de seu alcance. Obcecado por Aurora, Jim começa a considerar despertá-la. Ele discute a ideia com Arthur, que não compreende o dilema moral. Se ele a acordar, estará condenando-a a viver presa na nave com ele até a morte. Inicialmente, Jim decide não fazer isso, mas com o passar do tempo, não consegue tirar a ideia da cabeça. Um dia, ele cede. Jim ativa a cápsula de Aurora, que começa o processo de despertar. Enquanto ela passa pelas mesmas etapas que ele enfrentou, Jim se esconde e volta para seu quarto. Mais tarde, ele vai ao salão principal e a encontra, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim explica que são os únicos acordados e a leva ao observatório. Lá, conta que não consegue acessar a tripulação nem os comandos principais da nave.
Aurora entra em pânico e insiste em voltar para sua cápsula. Quando chegam à cápsula, Jim explica que não há nenhum equipamento especial na nave que permita voltar à hibernação, revelando que estão presos. Ele a acompanha de volta ao salão principal e sugere que ela descanse, já que acabou de sair da hibernação. Aurora sente pena de Jim ao perceber que ele passou mais de um ano sozinho na nave. Jim, por outro lado, volta ao bar tomado pelo remorso pelo que fez. Ele pede a Arthur que nunca conte a Aurora que foi ele quem a despertou. No dia seguinte, Aurora explora o salão principal e consulta o balcão de informações automatizado sobre as cápsulas de hibernação. Jim se junta a ela e os dois vão tomar café da manhã. Ao saírem, o balcão apresenta algum tipo de falha técnica. Na cantina, Aurora percebe que Jim come o mesmo café da manhã há mais de um ano e decide presenteá-lo com algo do menu da classe Gold. Durante a conversa, eles discutem as chances de consertar as cápsulas. Ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Determinada, ela investiga a enfermaria, pesquisa documentos e até tenta invadir as câmaras de hibernação da tripulação, mas sem sucesso. Enquanto isso, Jim começa a notar mais falhas pela nave. Aurora, aos poucos, encara a realidade de sua situação. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, tentando manter a sanidade. Certa vez, na cantina, decide entrevistar Jim, achando que sua história poderia ser interessante. Quando pergunta por que ele migrou para a colônia, Jim inicialmente recita os slogans da empresa. Depois revela que esperava poder ser alguém no novo mundo, construir uma vida do zero. Mais tarde, no observatório, Aurora compartilha seu próprio motivo para estar na Avalon. Diferente dos outros passageiros, Aurora comprou uma passagem de ida e volta. Seu plano era passar um ano em Homestead 2, voltar para a Terra e se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história de todos os tempos. Com o tempo, Aurora começa a aceitar que não há como consertar a situação, mas Jim encontra uma forma de animá-la. Ele a leva para dançar, assistir filmes e jogar basquete na quadra da nave. Por fim, apresenta-a a Arthur no bar. Aurora se diverte por um tempo, mas logo volta à dura realidade de estarem presos. Enquanto isso, Jim fica sozinho com o androide, atormentado pelo que fez. Mais tarde, ele começa a mexer em algo enquanto Aurora descobre no observatório uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, os dois vão a um encontro. No bar, compartilham histórias sobre suas vidas. Aurora conta que perdeu o pai quando era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora à câmara de ar onde ambos vestem trajes espaciais. Juntos, saem para uma caminhada espacial. Pela primeira vez, Jim pode dividir a experiência de estar flutuando no espaço com alguém. Eles desligam os ímãs das botas e flutuam lado a lado. Ao retornar para dentro da nave, se beijam e acabam na cabine de Jim, onde passam a noite juntos. Depois disso, começam a viver como um casal. Aurora se muda para a cabine de Jim e começa a escrever sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Durante suas explorações, Jim descobre a área de hidroponia e leva flores para Aurora. Certo dia, a Avalon passa perto de uma gigante vermelha, e eles vão ao observatório para apreciar a vista. É o aniversário de Aurora, e eles comemoram jantando em um dos restaurantes luxuosos da nave. Depois seguem para o bar. Enquanto Jim vai ao banheiro para preparar um anel que fez para Aurora, ela permanece no bar conversando com Arthur. Sem perceber que era segredo, o androide revela que foi Jim quem a despertou intencionalmente. Jim volta, e Aurora o confronta, em choque e completamente incrédula. Furiosa e em pânico, ela foge. Quando Jim retorna à sua cabine, percebe que todas as coisas dela desapareceram. No dia seguinte, ele tenta falar com Aurora na cantina, mas ela sai correndo assim que ele se aproxima. Desesperada, Aurora evita qualquer contato direto. Uma noite, ela vai até a cabine de Jim e, tomada pela raiva, começa a agredi-lo fisicamente. Jim tenta se desculpar, explicando seus sentimentos e confessando que se apaixonou por ela. Mas Aurora não quer saber. Ela afirma que jamais poderá perdoá-lo por ter destruído sua vida. Algum tempo depois, enquanto Jim está em sua cabine, ocorre outro defeito grave na nave, e o sistema principal entra em falha crítica. Mais tarde, enquanto está no elevador, o mecanismo apresenta uma pane. Aurora, vagando pela nave, vê que Jim plantou uma árvore no salão principal. Depois, na cantina, percebe que o dispensador de comida também está com problemas. De repente, os dois ouvem a voz do chefe de convés pelo sistema de comunicação, perguntando quem plantou a árvore. Ambos correm para o salão e encontram Gus Mancuso ao lado da árvore. Eles se apresentam e explicam a situação. Gus não entende como 3 cápsulas poderiam falhar ao mesmo tempo. Mancuso os leva até a ponte de comando e descobre que há algo errado com a nave.
mas os dados do sistema precisam ser verificados manualmente. Enquanto saem da ponte, um robô quase cai em suas cabeças, e eles informam a Gus que as falhas vêm acontecendo com frequência crescente. Ele afirma que isso não deveria estar ocorrendo. Enquanto coleta os dados, Gus verifica as cápsulas de hibernação. Quando Jim o encontra, ele já descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora. Gus considera que Jim fez algo terrível. Mais tarde na ponte, Gus analisa os dados coletados enquanto Aurora se junta a ele. Eles discutem o ocorrido com a cápsula dela, mas Gus admite que não pode fazer nada para corrigir o problema. Jim aparece com mais um robô quebrado. Gus, debilitado pela síndrome de hibernação, vai descansar, mas começa a tossir sangue. Naquela noite, Aurora, incapaz de dormir, vai nadar na piscina. De repente, a nave perde gravidade e ela começa a se afogar enquanto a água flutua ao seu redor. Quando o sistema gravitacional é restaurado, Aurora consegue sair com muita dificuldade, quase sem fôlego. Jim e Aurora se encontram enquanto correm para procurar Mancuso. Os três voltam para a ponte de comando, analisando lentamente o que está acontecendo com a nave. Mancuso descobre que algo ocorreu 2 anos atrás, causando uma falha grave em um sistema principal. Eles percebem que precisam encontrar e consertar a origem do problema, pois a nave inteira está sobrecarregada tentando compensar a falha. Caso não consigam, a Avalon ficará completamente à deriva. Enquanto procuram a causa do defeito, Mancuso desmaia. Jim e Aurora o levam para a enfermaria, onde descobrem que ele está morrendo e que não há tratamento capaz de prolongar sua vida. Algum tempo depois, os três se reúnem no observatório. Mancuso entrega a Jim sua pulseira de identificação, pedindo que eles consertem a nave. Logo em seguida, ele morre. De repente, as luzes mudam para um tom vermelho de alerta e a nave começa a tremer. Jim pede ajuda a Aurora e ambos correm para a sala de engenharia. No caminho, o sistema de gravidade falha novamente e Arthur também é afetado, ficando inoperante. Jim desativa o androide antes de seguir em frente. Chegando à sala de engenharia, eles procuram pelo problema e o localizam na usina de energia. Ao abrir a escotilha, Aurora é sugada pela pressão causada por um buraco na fuselagem. Jim também é puxado, mas consegue se segurar na escotilha que está se fechando lentamente. Eventualmente, ambos são sugados, mas conseguem selar a brecha a tempo. Depois de resolverem essa falha, Jim percebe que há mais de um buraco na fuselagem. Seguindo a trajetória do meteoro, eles descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jim acredita que pode encontrar peças de reposição. Eles localizam a peça e a substituem, mas o processo de ventilação do reator falha. Tentam novamente manualmente, mas também não dá certo. Jim conclui que precisará abrir a porta de ventilação do lado de fora da nave para resfriar o reator. Os dois vão até a câmara de ar, e enquanto Jim se prepara para sair, entrega a pulseira de Mancuso a Aurora, dizendo que pode não voltar. Ela o ajuda com o traje, e antes que ele saia, pede que volte, pois não consegue viver sozinha na nave. Aurora retorna à sala do reator, onde a temperatura já está atingindo níveis críticos. Um parafuso solto do reator atinge seu braço enquanto Jim se aproxima da porta de ventilação do lado de fora. Lá, ele percebe que terá de segurá-la manualmente para liberar os gases. Jim informa Aurora sobre o plano, mas ela se opõe, temendo por sua vida. Apesar do protesto, ele insiste, argumentando que precisam salvar os outros passageiros. Relutante, Aurora segue o plano e libera a ventilação. A operação é bem sucedida, mas os gases do reator impulsionam Jim para longe, rompendo seu cabo de segurança. A pressão no traje dele começa a cair. Ele informa Aurora sobre sua situação, e ela, desesperada, corre para pegar outro traje e resgatá-lo o mais rápido possível. Jim se desculpa novamente com Aurora. Determinada a salvá-lo, ela veste um traje espacial e sai da nave para buscá-lo. Porém, o cabo dela é curto demais, e ela é puxada de volta. Em um momento de desespero, Aurora consegue alcançar o cabo de Jim e o puxa de volta para dentro. Arrastando-o até a enfermaria, Aurora descobre que ele já está morto. Usando a pulseira de Mancuso, ela sobrepõe os protocolos médicos e ativa o processo de ressuscitação. A cápsula médica realiza o procedimento automaticamente, trazendo Jim de volta à vida. Aurora o perdoa. Mais tarde, ela reativa Arthur, e os dois realizam um enterro espacial para Mancuso. Em seguida, Jim leva Aurora até a enfermaria, onde revela ter encontrado uma maneira de usar a cápsula médica como um módulo de hibernação. Ele sugere que Aurora entre na cápsula e complete o restante da viagem em animação suspensa. Porém, ela decide não aceitar. Em vez disso, escolhe permanecer acordada ao lado dele. Com o passar do tempo, Jim finalmente a pede em casamento, e os dois vivem o resto de suas vidas juntos na nave. 8 décadas depois, a Avalon finalmente chega ao destino. Quando a tripulação acorda, encontra a nave em um estado completamente inesperado. Aurora deixa uma mensagem para eles, contando a história da vida que ela e Jim construíram enquanto o restante estava em hibernação. E aí, gostou do resumo? Não esquece de apoiar o canal, deixe o like para ajudar a gente a crescer e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Ative o sininho e fique por dentro dos próximos resumos. Obrigado por assistir e até a próxima.